Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que se encontra na página 1114 das Bíblias à vossa frente. Efésios, capítulo 5. E vamos ler dos versículos 21 a 33. Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Diz-nos assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Temos mencionado já há algumas semanas como esta carta de onde este texto foi lido, porque este pequeno texto inclui-se numa carta maior, a carta de Paulo aos Efésios, pode ser dividida de uma forma simples em duas partes. Temos nos primeiros capítulos, quando Paulo apresenta aquilo que é o fundamento teológico, ou seja, o plano de Deus para a salvação da sua Igreja, em particular da nossa união com Cristo, de como Cristo é o centro dos planos de Deus para a nossa salvação. E depois, a partir do capítulo 4, Paulo aplica essas verdades fundamentais à vida da Igreja. E notem que é logo, vejam no início do capítulo 4, mais uma vez lembrar, porque este é como se fosse o tema ou o título de toda a aplicação que Paulo faz, o princípio que norteia toda a sua aplicação e a segunda parte desta carta, quando nós lemos no capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, Paulo diz, com base na nova vida que Deus vos deu, porque a vossa identidade está agora em Cristo, então vivam essa nova vida que Deus vos deu de uma forma apropriada. Esta metáfora de como nós devemos viver, o andar, andem, é usada várias vezes por Paulo na sua aplicação. Vejam no capítulo 5, no versículo 2, quando Paulo retoma esta ilustração e diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. É numa parte da carta e da aplicação de Paulo, onde Paulo faz o contraste entre o verdadeiro amor de Deus, que é um amor sacrificial, que é um amor que vive para os interesses dos outros, e contrasta logo a seguir com ilustrações contra a imoralidade sexual, facilmente confundida com o verdadeiro amor. A Igreja, diz Paulo, deve exercitar-se no amor de Deus. O amor que Ele manifestou de forma perfeita no seu Filho Jesus, que morreu por nós. E o texto de hoje continua a ensinar-nos acerca do verdadeiro amor. Se no início deste capítulo 5, Paulo ensina como é que esse amor deve ser vivido no contexto da Igreja, ele agora vai aplicar como é que esse amor deve ser vivido no contexto da família, em particular do relacionamento entre marido e mulher.
E agora vejam no versículo 16, antes de entrarmos no nosso texto, porque Paulo mais uma vez retoma esta imagem. Vejam o versículo 16 e diz: portanto, vede prudentemente como andais. Para depois, no versículo 18, ele exortar os cristãos a serem cheios do Espírito Santo. Vejam os versículos 18 a 21, porque o texto que nós lemos vem exatamente na sequência deste texto e desta aplicação. Quando Paulo diz a partir do versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E depois diz-nos o como. Vejam o versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois entrando no nosso texto, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo diz que um dos meios que Deus usa para nos encher do Espírito Santo é através das nossas famílias, em particular através do relacionamento entre marido e mulher. Os nossos casamentos foram criados por Deus como um meio para nos transformar à sua imagem. O casamento é como que um ginásio para a nossa santificação. Tal como as pessoas vão para o ginásio para ficarem em forma fisicamente, o casamento é o espaço onde nós somos moldados por Deus e aprendemos acerca do seu amor, em particular do amor de Cristo pela sua igreja. Agora notem, porque deve ser claro para nós que ir para o ginásio não é suficiente para ficarmos em forma fisicamente, certo? Precisamos de todo um regime de dieta e de exercício apropriado, porque se formos tolos, chegarmos ao ginásio e utilizarmos as máquinas sem qualquer cuidado, em vez de ficarmos em forma, podemos ficar, isso sim, com uma lesão grave, certo? Da mesma maneira, o casamento por si só, não nos santifica. Ninguém se torna mais parecido com Jesus simplesmente por se casar. Da mesma forma como um ginásio, o casamento é um meio de santificação na medida em que nós entendemos o que o casamento é. O que o casamento é tal como Deus o criou. E então vivermos dessa forma. E de forma a entendermos o que o casamento é. Vamos fazer 3 afirmações com base no texto que nós acabamos de ler, com base em Efésios 5, 21 a 33. O casamento é, número 1, o casamento foi criado por Deus. Número 2, é uma aliança complementar entre um homem e uma mulher. E número 3, representa Cristo e a Igreja, que é onde vamos passar a maior parte do nosso tempo, é neste ponto 3. O casamento foi criado por Deus, é uma aliança complementar entre um homem e uma mulher e representa Cristo e a sua Igreja. Vejam o versículo 31. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa carne. As instruções de Paulo para mulheres e maridos têm esta razão. Notem, o versículo 31 começa como? Começa com as palavras por isso, ou por esta razão, ou com este propósito. É com o propósito dos versículos 21 a 30 que Deus criou os nossos casamentos. E neste versículo Paulo faz uma citação óbvia ao primeiro livro da Bíblia, que nós já lemos hoje, porque ele cita Gênesis 2, 24. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente para nós entendermos o contexto daquilo que Paulo está a falar. Em Gênesis capítulo 2, página 13 das Bíblias à vossa frente. Em Gênesis capítulo 2, o texto que já foi hoje lido, mas que vamos ler em parte mais uma vez agora. Vejam o versículo 18, Gênesis 2, 18, quando diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Agora notem, Deus criou todas as coisas. E criou todas as coisas bem e de uma forma perfeita. Na verdade, se lerem o capítulo 1, vez após vez, dia após dia, Deus avalia a sua criação como algo bom. Deus vê o que fez e eis que era bom. Mas é no versículo 18, neste mesmo versículo que nós lemos pela primeira vez a expressão não é bom. Agora notem, esta expressão não indica que Deus tenha feito alguma coisa de mal.
Este não é bom é uma expressão que indica que está incompleto. O plano bom e perfeito de Deus requeria mais do que um ser humano. O homem não está completo sem a mulher. Ele precisa desta adjutora, desta auxiliadora. Um ser humano como ele, mas ao mesmo tempo diferente. Agora vejam o versículo 21 e 22 do capítulo 2 de Gênesis, quando diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aqui vemos que o problema principal de Adão não era solidão, porque Deus não queria um outro Adão para lhe fazer companhia. Deus queria antes uma mulher, porque a mulher foi criada para complementar o homem. Deus cria Eva da costela de Adão. Notem, Eva é da mesma substância, é da mesma natureza de Adão, mas ao mesmo tempo diferente dele. Ela é tão ser humano como Adão é, só que ao mesmo tempo ela não é um outro Adão. Ela é Eva. E é exatamente aqui no versículo 23 que nós temos o primeiro poema registado nas Escrituras, quando diz: E disse Adão, o primeiro poema sai da boca de um homem. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão está completamente apaixonado. Ele como que perde a respiração com o assombro da beleza da criação de Deus. Esta que é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Mas ela, notem, não é um outro varão. Ela não é um outro Adão. Ela é uma varoa. Ela é uma mulher. E então é aqui que nós, no versículo 24, lemos o texto que Paulo cita depois na carta aos Efésios, quando ele diz: Portanto, deixará o varão, ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos numa carne. Notem, é para esta união perfeita que Deus criou homem e mulher. Até hoje não existe um relacionamento mais profundo e completo entre os seres humanos do que o casamento. Notem o versículo 25, Gênesis 2 ainda, quando diz: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O casamento que Deus cria é imaculado, é um casamento puro, é santo, é perfeito, homem e mulher unidos sem vergonha, porque ainda não existia o pecado, que é a razão da nossa vergonha. Homem e mulher, frente a frente, numa relação perfeita e santa. Meus irmãos, o primeiro passo para que os nossos casamentos sejam um meio para a nossa santificação é reconhecermos que o casamento é um plano de Deus desde a criação. Que o casamento entre um homem e uma mulher, num relacionamento de perfeita unidade e complementaridade, foi criado por Deus antes mesmo de haver pecado. Sabem, uma das tentações mais comuns que tenho observado é cristãos fazerem os seus planos de casamento e depois quererem pedir a Deus que abençoe os seus planos, quando a realidade deveria ser exatamente a oposta, que é entendermos o que o casamento é, de acordo com o plano de Deus, e procurarmos viver o nosso casamento e casarmos da forma como Deus deseja. Se quisermos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus nos nossos casamentos, nota que precisas primeiro reconhecer que o casamento, antes de ser um plano teu, é um plano perfeito do nosso Deus. Por isso, antes de criares os teus sonhos acerca do teu casamento, antes de criares os teus ideais e os teus planos e o que queres para o teu casamento, começa antes por reconhecer que foi Deus que criou o casamento. Procura entender o que o casamento é nos planos de Deus, para depois então o poderes viver de forma completa. E o casamento que Deus criou é, ponto número 2, uma aliança complementar entre um homem e uma mulher. Durante este culto, nós já tivemos a oportunidade de afirmar juntos o que acreditamos acerca de homens e mulheres. Vejam mais uma vez a página 5 dos vossos boletins e mais uma vez lembrar que à saída
vai ser entregue a declaração completa para que possam ler em casa. É uma muito boa declaração que representa bem aquilo que a Bíblia ensina sobre homens e mulheres. E vejam o que nós afirmamos no ponto 1 e 2. Porque são afirmações extremamente importantes para podermos entender o relacionamento entre um homem e uma mulher na forma como Deus os criou. Vejam, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, iguais perante Deus como pessoas e distintos na sua masculinidade e feminilidade. Certo? Foi o que nós lemos ou não? Foi exatamente o que nós lemos. Ponto número 2. As distinções nos papéis ou funções masculino e feminino são ordenadas por Deus como parte da ordem criada e devem encontrar eco em cada coração humano. Notem como Paulo utiliza exatamente o argumento da criação. Paulo não utiliza um argumento cultural. Paulo não diz porque esta é a nossa prática. Paulo não diz porque esta é a nossa cultura. Ele diz, foi por isto. Foi de acordo, foi para esta ordem. Foi para este propósito que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Homens e mulheres são seres humanos por inteiro. Na criação de Deus não existem diferentes níveis de humanidade. É o que nós lemos em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, e aqui o homem significa humanidade, e criou Deus a humanidade à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, homens e mulheres são igualmente humanos. Foram criados à imagem de Deus a ponto de ser possível nós dizermos que não podemos entender o que é ser humano sem incluir ambos os géneros. Isto significa que também não é possível compreender o que é ser humano sem também ao mesmo tempo reconhecermos que existem dois e apenas dois géneros humanos criados por Deus, no seu bom e plano perfeito. E ao mesmo tempo que nós afirmamos esta igualdade ontológica, igualdade em humanidade, afirmamos também a diferença funcional entre homem e mulher. Que Deus criou homens e mulheres para ocuparem funções diferentes e complementares, seja na família, na igreja, na sociedade. E neste aspecto Paulo lembra mulheres e maridos da sua função no relacionamento conjugal. Vejam o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. As mulheres são chamadas a reconhecer que Deus criou o de casamento como um relacionamento complementar, no qual a mulher deve reconhecer a liderança do marido na família. Agora notem o que este mandamento ensina. Em primeiro lugar, este mandamento é dado às mulheres, porque a submissão da mulher é um ato voluntário. Os maridos não são chamados a impor a submissão às suas mulheres. Os maridos não são chamados a dominar as suas mulheres. Ao mesmo tempo, as mulheres são chamadas a sujeitar-se aos seus maridos. O mandamento não é um mandamento absoluto. Isto é extremamente importante. Não diz mulheres submetam-se aos homens. Não, de maneira nenhuma. As mulheres são chamadas a submeter-se aos seus maridos. E este é um princípio fundamental, porque como vamos ver mais à frente, a submissão das mulheres é meramente funcional. Nesta igreja, por exemplo, as mulheres não se submetem aos homens. Que esteja claro. Os homens desta igreja não têm nenhuma autoridade sobre as mulheres pelo facto de serem homens. Por isso, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E finalmente não devemos confundir esta sujeição com o servilismo. Na criação, a mulher foi criada para auxiliar o homem na sua missão. A sujeição da mulher é uma sujeição voluntária, mas também é uma sujeição inteligente. Devemos aqui fugir das imagens culturais em que as mulheres limpam a casa e cozinham enquanto os homens sentam-se no sofá a beber cerveja e a ver futebol. A missão de Deus que nos foi dada é para ser cumprida pelo homem e pela mulher, numa relação complementar. Entendem? A mulher não é chamada a sujeitar-se ao homem porque ela é inferior ou porque tem menos capacidade. Porque ela é igualmente um ser humano como ele. Ela é igualmente inteligente. Ela é igualmente hábil e capaz. Mas é um relacionamento complementar e é por isso que é voluntário. Agora vejam o versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher.
Os maridos são chamados a exercer a sua liderança na família, mas ao mesmo tempo notem o que este mandamento pressupõe. Em primeiro lugar, assim como o outro mandamento era dado às mulheres, este mandamento é dado aos homens. Homens, em vez de serem passivos, vocês são chamados a intencionalmente liderarem as vossas famílias. Mais uma vez, isto derruba os estereótipos do típico homem sentado no sofá enquanto a mulher trabalha. O marido é um homem de ação que assume a responsabilidade de cuidar da sua esposa. Ao mesmo tempo, a liderança do homem deve ser uma liderança amorosa. Amai as vossas mulheres. O homem não tem o direito de dominar a sua mulher. Na verdade, o domínio do homem sobre a mulher é uma consequência da queda. Em casa, leiam Gênesis 3, leiam em particular o versículo 16 e verão que o domínio do homem sobre a mulher é uma consequência da queda. A autoridade não significa domínio. Liderança não significa domínio. Deus nunca desejou que o homem exercesse a sua liderança dessa forma, mas sim de forma amorosa. Agora, deixem-me ser muito sincero, muito cândido. Ao contrário do tempo de Paulo, não é possível afirmar estes mandamentos sem desconforto. Entendem o que eu estou a dizer? Chamar as mulheres a submeterem-se aos seus maridos e chamar os maridos a esta função não é dito na nossa cultura sem desconforto. A história e a nossa cultura de tal forma deturparam o significado do casamento que a mera afirmação da liderança masculina, da submissão da mulher, se tornaram uma das maiores ofensas do tempo moderno. E aqui devemos dizer também por culpa de deturpações sobre o que é liderança masculina e submissão feminina. A ideia de que homens e mulheres exercem funções diferentes é interpretado nos dias de hoje como um modelo ultrapassado. Um modelo que deve ser enterrado nos livros de história como uma má memória dos tempos de uma sociedade patriarcal que subjugava as mulheres e as inferiorizava. Mas por isso mesmo, nós precisamos de crescer no nosso entendimento sobre o que o casamento é. E é por isso que chegamos ao ponto número 3, onde passaremos a maior parte do nosso tempo. O casamento representa Cristo e a sua Igreja. É aqui que nós precisamos de parar e refletir. Prestem bem atenção ao argumento de Paulo. Prestem particular atenção ao padrão que a Bíblia define para o relacionamento entre marido e mulher, para podermos ser elevados acima de nós próprios. Vejam a partir do versículo 22. Vamos ler de novo, do versículo 22 até ao 30, para marcarmos aquele que é o padrão do relacionamento entre marido e mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja, porque somos membros do seu corpo. De acordo com as Escrituras, Cristo e só Cristo é o padrão máximo dos nossos casamentos. Entendem? Ele é o personagem principal. A cada passo da sua argumentação, Paulo apresenta-lhes Cristo como a origem, como o padrão, como o modelo, como o propósito final dos nossos casamentos. Notem, versículo 22, como ao Senhor. Versículo 23, como também Cristo. Versículo 25, como também Cristo. Versículo 27, para apresentar a si mesmo a Cristo. Versículo 29, como também o Senhor Jesus.
A principal razão, queridos irmãos, para as frustrações nos nossos casamentos e famílias vem tantas vezes de uma deficiência deste entendimento básico. O casamento não foi criado para ser um plano teu e tu não és o centro do teu casamento. O casamento foi-nos dado para nós aprendermos e para nos ensinar acerca do amor do nosso Deus. O objetivo do casamento não é cumprir os nossos planos. O objetivo do casamento, tal como Deus o concebeu, não é cumprir os nossos sonhos terrenos. Notem, é muito maior e melhor que isso. É muito maior e melhor do que os teus sonhos pequenos. O teu casamento representa algo muito maior. Por isso, nota, esposa, Deus chama-te a teres o Senhor Jesus como referência da tua submissão. Nota, a tua submissão não é resultado da dignidade do teu marido. Isso seria impossível. Entendem? Nenhum marido tem dignidade em si mesmo para dizer eu mereço ou sou digno que a minha mulher se sujeite a mim. A referência é o Senhor Jesus, não é o marido. Notem o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. E a seguir não diz porque ele é digno. A seguir não diz porque ele é superior. A seguir não diz porque ele é mais inteligente. A seguir não diz porque ele tem mais capacidade. Mas diz como ao Senhor. É o reconhecimento que Cristo é a cabeça da igreja, que Ele é o padrão e referência da tua vida, que deve ser a medida do teu relacionamento com o teu marido. A forma como te relacionas com o teu marido deve representar a forma como te relacionas com Cristo. É por isso que usurpares a autoridade no teu casamento não é nada mais do que usurpares a autoridade de Cristo na tua vida. Mas ao mesmo tempo, marido, Deus chama-te a teres o Senhor Jesus como referência do teu relacionamento com a tua esposa. Nota como o mandamento dado aos homens é dado com maior insistência. É mais exaustivo. Marido é chamado a amar a tua mulher. Mas não é o amor que tu defines. Não é o amor que tu achas. É um amor que está definido no versículo 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, o amor que tu deves à tua mulher é um amor sacrificial. É o amor de Cristo que morreu pela sua igreja. É um amor que não serve os seus interesses. É o amor que serve os interesses da sua mulher. É exatamente isto, se estás aqui e não és cristão. É isto a que nós chamamos de Evangelho. Evangelho significa boas notícias. É o facto de que o próprio Deus, apesar dos nossos pecados, apesar de nós merecermos a sua condenação pela nossa rebelião, Ele enviou o seu Filho, Deus eterno com Ele. E o seu Filho humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se um ser humano como tu e eu, tornou-se um homem, não para se servir a si mesmo, mas para nos amar e para morrer para perdão dos nossos pecados. Isto é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não coloca a nossa salvação naquilo que nós fazemos, mas naquilo que o Senhor Jesus fez. Entendes isto, marido? Entendes isto? Assim devem, versículo 28, os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Marido, é com o padrão de Cristo que tu deves amar a tua mulher. Um amor sacrificial. Um amor que coloca os seus interesses à frente dos teus. Um amor com propósito, porque a tua autoridade não serve para que tu te possas servir da tua mulher, mas para servir a tua mulher. Marido, toma cuidado com o uso da autoridade que te é confiada. A tua mulher não é uma possessão para que a possas usar a teu belo prazer. A tua mulher não existe para te servir. A tua mulher foi criada por Deus e foi-te dada para te ajudar, para que juntos possam servir a Cristo. Entendem a beleza do que Paulo está aqui a falar? Entendem como esta imagem nos eleva à pequenez dos nossos casamentos, à pequenez
das nossas discussões sobre homens e mulheres, sobre o que os homens fazem e sobre o que as mulheres fazem. E da forma como isso nos diminui no nosso entendimento acerca dos nossos casamentos. E de como esta visão de Paulo nos eleva a algo sublime e incomparável. Porque afinal Deus criou os nossos casamentos para representarem alguma coisa que é muito maior do que nós próprios. E ainda bem. O relacionamento entre marido e mulher foi criado como um reflexo da unidade entre Cristo e a sua Igreja. O casamento entre um homem e uma mulher foi criado para ser uma representação visível, uma representação temporal e terrena do casamento invisível e celestial e eterno entre Cristo e a sua Igreja. Notem bem, a relação de Cristo e da Igreja neste texto não são apenas uma ilustração. Paulo diz antes, vejam o versículo 31 mais uma vez, que Deus criou o padrão do casamento por este padrão. Lembrem-se que Deus não está limitado às nossas mentes pequenas. Deus planeou todas as coisas desde a eternidade. E na eternidade, Deus já tinha Cristo e a sua Igreja como padrão para os nossos casamentos. Eu bem sei que historicamente a revelação de Cristo e da sua Igreja acontece quando Cristo se torna homem. E portanto nós olhamos para o casamento como anterior a Cristo e à sua Igreja. Mas nos planos de Deus, Cristo e a sua Igreja torna precedente. E o casamento é criado para representar este relacionamento invisível. É por isso que nós lemos, vejam no versículo 32, grande é este mistério. Mas notem bem o que o texto diz, porque quando Paulo fala do mistério, ele refere-se a quê? Qual é o mistério que foi agora revelado em Cristo? Vejam o final do versículo 32. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Ou seja, o mistério que ainda não tinha sido revelado de forma completa na história não é acerca do relacionamento entre homens e mulheres e das suas funções, porque isso estava estabelecido desde a criação. A grande revelação final que temos em Cristo é a elevação dos nossos casamentos como representação do relacionamento de Cristo e da sua Igreja. Uma palavra aqui para aqueles que não são casados. Não são casados seja porque não chegou o tempo, seja porque abraçaram o celibato, seja porque o cônjuge faleceu ou por qualquer outra razão. Nota que se nós entendermos o casamento desta forma, tu não precisas de estar casado para experimentar esta realidade. Se o casamento representa o relacionamento entre Cristo e a Igreja, se tu já estás unido a Cristo, então tu vives esta realidade em união com a Igreja. O casamento não é um fim em si mesmo, o casamento é uma mera representação. E se estás unido a Cristo, então em união com a Igreja, estás casado ou casada com Ele. Entendem? É para ser vivido também no contexto da Igreja. Para aqueles que estão casados, lembremos-nos que os nossos casamentos foram criados para representar algo muito maior do que nós próprios. Os nossos casamentos foram criados para ser a representação maior da mensagem do Evangelho. O casamento foi criado para ser à face da terra a imagem visível de Cristo e da sua Igreja. Isto é de uma beleza inigualável. O casamento bíblico liberta-nos. Porque o casamento bíblico nos liberta das prisões dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos planos. Porque o casamento bíblico eleva-nos para a eternidade. Os nossos casamentos são maiores do que nós próprios, porque eles representam o casamento eterno entre Cristo e a sua Igreja. É exatamente com esta linguagem que nós lemos em Apocalipse 21, quando o apóstolo João tem aquela visão sobre novos céus e nova terra. Nós lemos assim Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. É por isso que a aliança do matrimónio é até que a morte nos separe. Porquê? Porquê que os nossos casamentos, bons como são, belos como são apenas terrenos, são apenas temporais? Porquê que a aliança do nosso casamento se quebra e termina
com a morte. Por uma razão simples, porque quando Cristo voltar, nós estaremos casados com Ele de forma perfeita. E nesse sentido os nossos casamentos foram criados e são-nos dados para representar, para antecipar e para preparar-nos para a eternidade. Que realidade maravilhosa, queridos irmãos. Entendem? Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada de forma aleatória. Deus faz e cria todas as coisas para o nosso bem. E faz muito acima do que qualquer coisa que nós poderíamos imaginar. É por isso mesmo, entendam, que Deus se opõe a todo o tipo de práticas que deturpam o casamento como Ele o criou. Entendam isto, normalmente os cristãos são vistos como aqueles que negam tudo, certo? Não podem isto, não podem aquilo, não podem aquilo outro, não podem mais isto. Mas entendam que essa não é a nossa visão. A nossa visão é uma visão positiva acerca do casamento como representação de Cristo e da sua igreja. E é por isso, porque o casamento é tão precioso, porque o casamento foi criado por Deus com um propósito, que tudo o que deturpa este casamento e este plano bom, Deus abomina. É porque o casamento representa algo único, algo tão elevado como o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, que qualquer deturpação deste relacionamento é altamente ofensivo para Deus. Mas também é perigoso para nós. Porque Deus deu-nos o casamento como algo bom. O casamento para representar a união perfeita entre Cristo e a sua igreja, na qual homem e mulher se entregam um ao outro de forma complementar, num amor sacrificial. É deturpado, é conspurcado pela mera satisfação de desejos e paixões pessoais. O casamento passa a ser um plano pessoal. E é por isso que o divórcio, a imoralidade sexual, o julgo desigual, a poligamia, a homossexualidade não são mais do que deturpações do bom, sublime e santo plano de Deus. Todas estas formas conspurcam a imagem perfeita deste casamento, tal como Deus o planeou e tal como Deus o criou. Mas para nós, cristãos, notem, estas deturpações podem acontecer de forma mais subtil. Pode ser que não estejamos envolvidos em imoralidade sexual, pode ser que não estejamos envolvidos em poligamia ou em homossexualidade, mas notem como nos círculos cristãos, parece-me que um dos maiores erros é o facto de nós termos permitido que a Disney Pixar ou que a DreamWorks se tenham tornado as principais referências do amor conjugal para os nossos filhos. Se falarmos com uma criança, infelizmente tantas vezes com adultos que professam ser cristãos, quantas vezes pensam sobre o de casamento com as suas ideias romantizadas, que são fotocópias de padrões da Disney ou de Hollywood, mas não deste ensino perfeito. Numa semana que culturalmente se celebra o Dia dos Namorados, nós devemos proteger-nos contra uma visão meramente romantizada ou sexualizada dos nossos relacionamentos. Nós celebramos os nossos casamentos. Nós celebramos inclusivamente a intimidade entre marido e mulher, enquanto representação e união perfeita entre Cristo e a sua igreja. Qualquer visão ou prática de casamento que não tenha Cristo e a sua igreja como padrão é uma deturpação, seja em que nível for. Quando o casamento passa a ser mais acerca de nós do que de Cristo, é a nossa compreensão e experiência do casamento que ficam afetados. Para alguns isso pode, por exemplo, significar expectativas irrealistas e injustas em relação ao nosso marido e em relação à nossa mulher. Quantas vezes isto acontece? Quando alguém coloca a sua felicidade na relação com o seu marido ou com a sua mulher, quando alguém coloca a sua esperança maior na esperança de que o cônjuge o faça feliz, o que é muito comum quando duas pessoas se apaixonam, pensam que aquela pessoa é tudo aquilo que precisam. Agora nota, se tu colocares a tua expectativa ou a expectativa da tua felicidade no teu marido ou na tua esposa, estás em primeiro lugar a ser injusto com ele ou com ela. Mas que marido ou esposa pode estar num lugar em que é capaz e tem a capacidade de fazer o outro plenamente feliz? Isso pode parecer acontecer durante um tempo, quando a paixão está no seu auge.
Mas isso não é a realidade da vida. E isso é injusto. Mas ao mesmo tempo, nota, cada vez que nós queremos fazer do nosso cônjuge a razão da nossa felicidade, sabem o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a diminuir e a desprezar o Senhor Jesus, que deve ser a verdadeira razão da nossa felicidade. Sabem de onde é que os casamentos devem tirar a sua alegria, a sua verdadeira felicidade? O seu verdadeiro gozo? É de que juntos agradamos a Cristo e juntos procuramos satisfazer-nos em Cristo e em servi-lo. Essa é a verdadeira felicidade. Por isso precisamos fazer um autoexame dos nossos casamentos. Se eu te perguntar, será que podes dizer que a forma como te relacionas com o teu marido ou a tua mulher representa o Evangelho, da forma como Paulo o faz? Mulheres, a forma como te submetes à liderança do teu marido reflete a forma como a Igreja se submete a Cristo? Marido, a forma como lideras amorosamente a tua mulher reflete de forma apropriada o amor de Cristo pela sua Igreja? O amor que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a entregar a sua vida por nós? Em Efésios 5, Paulo ensina-nos que no casamento, cada um dos cônjuges preocupa-se com o outro e, em última análise, os dois preocupam-se com o Senhor Jesus. Porque Ele é a origem do nosso casamento. Porque foi Ele que criou o nosso casamento. E Ele é o propósito do nosso casamento. Por isso os nossos casamentos existem para nos ensinar. Os nossos casamentos existem para nos conduzir ao Senhor Jesus. Somos progressivamente cheios do Espírito Santo enquanto crescemos no conhecimento do Senhor Jesus. O casamento é, por isso, o ginásio de Deus, no qual Ele nos treina e nos molda à semelhança do Seu Filho. É nele que nós encontramos a nossa verdadeira alegria e a nossa verdadeira felicidade. É nele que nós aprendemos acerca do verdadeiro amor. É olhando para Cristo que nós aprendemos a amar. É olhando para Ele cada vez mais que a nossa alegria cresce e que damos glória a Deus. Por isso deixo-vos com esta exortação do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Não tomem, não recebam, não aprendam, não tomem como padrão esta forma menor como o mundo vê os nossos casamentos. Que por muito entusiasmo que pareça ter, são coisas passageiras, pequenas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entende o que o casamento verdadeiro é. Entende este casamento belo que Deus criou. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te porque Tu fazes todas as coisas bem e fazes todas as coisas belas e fazes todas as coisas com um propósito. Nós agradecemos do dom do casamento que Tu nos deste. E pedimos, ó Pai, que Tu possas proteger os casamentos na nossa igreja e que nos possas ensinar o casamento da mesma forma como Tu o planeaste. Ensina-nos, ó Pai, tanto maridos como mulheres. Ensina-nos a ter o Teu Filho Jesus como nossa referência da nossa unidade e do nosso amor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.